Vamos puxar assunto aí, Fábio? Bora. Sobre o assunto As Caudas de Quinguils, eu estou estudando aí esses tempos aí, olhando, observando, pegando bastante foto, pegando principalmente do English lá, tem uns parâmetros de raças e tal, e eu fiquei com muitas dúvidas sobre os formatos de caudas porque pelo meu que eu entendi, confunde muito nome de raça com o formato de cauda. Por exemplo, um que é muito claro e eu penso que inquestionável, Tossaquim. É uma raça que tem um formato de cauda Tossaquim que aceita só nessa raça e tem uma característica muito especial, muito clara. Outros formatos, por exemplo, Velteio, aparecem algumas raças e um dos intuitos desse papo de hoje é tentar entender exatamente isso. Que formato de cauda é aceito em cada raça? Pelo menos nas raças que a gente vai ter que julgar, certo? Coletei alguns quesitos para classificar as caudas, por falta de uma palavra melhor. São os quesitos que depois eu enumero eles, o tipo pedúnculo, ângulo de inserção, quanto que um lado o outro é fundido, ângulo de abertura entre as caudas, quando caudas duplas, formato da cauda, vamos dizer, textura da cauda. Por exemplo, um velteio tem uma textura mais mole do que um formato tailandês. Nessa coletânea de coisas, eu cheguei a 16 formatos de caudas e tentei elencar critérios para olhar uma cauda, tipo ângulo de inserção, ângulo de abertura, formato, se ela é mais alta que a linha de dorso ou mais baixa, parâmetro, comparação, tamanho de corpo, tamanho de cauda, então, cauda longa, cauda média, cauda curta. Eu aproveito, né, para tecer um comentário do seguinte: eu confundia, né? Eu acho que a grande maioria também confundia velteio, eu não sei como é que pronuncia esse negócio, cauda de véu, né? Traduzindo no português, acho que seria cauda de véu. Então, eu imaginava que tudo aquilo que tinha cauda grande, nadadeiras grandes, né, ou de maior tamanho, que seria tudo véu. E isso são coisas que assim eu confundia de outras outros peixes, né, que não quingues. Um belo dia eu fui olhar mais aprofundadamente naquele The Goldfish Conceal, né? E aí eu vi que o tal do veio-teio, ele é uma raça, né? Ele não é somente um peixe de cauda longa. Aí eu fui ver o porquê que ele é chamado de veio-teio, né? Ele não tem a divisão entre lóbulo superior e lóbulo inferior da cauda, que ele é praticamente unido. Então você não vê a divisão. E aí eu imaginava, isso aí não tem todas as raças de king ou variedades, né? Então eu penso assim, fui olhar lá no quadro também, né? Não enxerguei que ele era uma raça ancestral, né? Eu posso estar errado, tal, ou talvez o quadro que eu vi não esteja, né, não esteja assim, parece que cada um fez um quadro, né? O chinês fez um quadro, o japonês fez outro quadro de árvore genealógica, né? Mas enfim, o veio o cauda de véu, certo? O cauda de véu é uma raça, né? Aí ficou aquela dúvida. Essa cauda de véu, ela se repetiria nos orandas, né? Porque o oranda também é uma raça ancestral, né?
ou seria mais ou menos assim, aquilo que não tem wen, né, aquilo que não tem wen, mas tem a cauda unida, né, unida os lóbulos, não em cima, tá? Não unida lá, acho que é foice ou forca, não sei a denominação. Aí, por essas coisas assim que eu fui notando, eu vi também o seguinte: nós estamos pecando aonde? Nós estamos pecando lá no início, nós não sabemos nem os nomes das partes do peixe, então nós estamos faltando com a anatomia também, né? Aí por isso que eu iniciei lá o trabalho, né? Eu colocando o peixe, a anatomia externa, né? Tal, a anatomia externa do peixe de cauda dupla e do peixe de cauda simples, né? E aí depois eu copiei e colei todo o texto que o Fábio montou, né? Mas acho muito interessante a gente discutir essa questão das caudas, sim. Classificação: cauda simples, o nome, cauda de cometa ou cometiteiro. Aí o quesito 3, descrição morfológica. Cauda longa e afilada, com lóbulos únicos, estendidos, que lembram a trilha de um cometa em movimento. Parâmetros técnicos: pedúnculo caudal, fino e alongado, ângulo de inserção superior a 60 graus, criando projeção traseira. Garfo caudal, os lóbulos caudais, textura da cauda, rígida na base, flutuante na ponta. Isso lembrando que nós estamos olhando para a variedade, o formato cauda de cometa. As relações. Transição contínua com o dorso exige linha dorsal retilínea. Estética de movimento, alta velocidade e precisão, destaca em tanques amplos. Raças que aceitam, Chubunkin clássico, cometas comerciais. Observações, considerada a cauda mais veloz entre os quínguios, simples, muito comum em exemplares de lago. Vamos voltar um pouquinho, né, no tempo para poder ajudar a entender essa situação que está gerando dificuldade de entendimento. Num passado nem tão remoto para nós aqui no Ocidente, quando os peixes começaram a chegar para a gente, as criações, as raças e variações que existiam naquela época, tinham características que são razoavelmente diferentes do que é hoje. Então, quando nós pensamos em termos de cauda de peixe e relacionando ou linkando, né, conectando esse formato de cauda com a raça, muitas mudanças ocorreram. Então, lá nos primórdios, quando chegaram os primeiros peixes, né, aqui para o Ocidente e mais tardiamente para a gente no Brasil, os primeiros peixes que vieram não eram peixes de cauda curta, eram peixes de cauda longa. E a novidade era aqueles peixes com cauda longa, o famoso cauda de véu. O cauda de véu, ele não apresenta, vou colocar aqui entre aspas, que é a discussão, o garfo na cauda. A cauda era um triângulo, ou seja, não tinha diferenciação de lóbulo superior e lóbulo inferior. Se vocês atentarem para os padrões de classificação de raça das associações lá atrás, né, vocês verão que cauda de véu, o peixe tem uma cauda dupla, mas a dupla cauda é triangular. Cada lado da cauda ela é triangular, não tem bifurcação de cauda. Então, eram peixes que tinham a cauda inclinada, pensando aqui, corpo do peixe, a cauda inclinada, né, com maior ou menor inclinação, e se eu virar aqui de lado, a cauda é um triângulo dupla, um triângulo de um lado, um triângulo de outro. Isso era característico para os peixes de cauda longa, como oranda, demequim,
que eram os peixes que chegaram lá inicialmente, que era o mais comum, inclusive iriuquim. Se vocês voltarem um pouco lá no passado, nas nossas discussões no grupo, eu me lembro que eu postei uma imagem de um iriuquim maravilhoso, maravilhoso, e que era cauda de véu, num livro um dos livros japoneses que eu tenho. Eu já postei isso para vocês, chamei atenção para isso. Então, naquela época lá atrás, o que era valorizado era essa cauda de véu. Então, o formato da cauda é um triângulo, não tem divisão de lóbulo, não tem garfo. Tá? Bom, posteriormente, como tudo é dinâmico na vida, né? Nada é estático, né? Foram surgindo variações e diversos formatos de cauda. Então, eu gostaria de chamar a atenção. Eu entendo a proposição do Fábio em termos de discutir essa variabilidade de formato de cauda, mas ela tem que estar contextualizada com determinadas raças, né? E dentro de raças, a variabilidade de morfologia de cauda. Por exemplo, quando a gente pensa lá nos chubonquim, que chubonquim remonta à coloração, nós temos o chubonquim original, lá no Japão, né? Cauda bifurcada, longa, com garfo, que é essa existência de a bifurcação alongada, espaço vazio no meio, né? Então, o primeiro chubonquim, né, que o nome, a origem é japonês, depois veio o chubonquim London e Bristol, né? O London, que é cauda curtinha, e o Bristol, que é o formato da cauda de coração. Mas quando se fala chubunquim, se relaciona à coloração. E quando você acrescenta Bristol ou London, é a morfologia do peixe como um todo. Então, nós temos aí, de cara, três chubunquins com três tipos de caudas diferentes. A variabilidade genética nesse peixe, a plasticidade dele, é um negócio assim extraordinário. Foi o motivo pelo qual eu me apaixonei por eles, né? Todo mundo sabe que eu era criador, era de gupe, criei ciclídeos, anabantídeos, tal, até me despertar para a questão da variabilidade genética de King. Então, nós temos que ver que nós temos associações. Uma coisa é coloração, outra coisa é morfologia, ok? Então, quando nós consideramos cauda simples, ou seja, aquele peixe que está muito próximo do selvagem que lhe deu origem, ele tem uma cauda de apenas dois lóbulos, um superior, um inferior, cauda simples, bifurcada, que pode ser alongada ou pode ser curta. Nesse contexto, essa morfologia de cauda se encaixa em funá, que é o selvagem, de cauda curtinha, bifurcada, que é o primeiro estágio, o ribuná, que também é cauda bifurcada, curta, foi a primeira mutação onde ocorreu a alteração genética que levou à perda de melanina. Então, nós temos funá, ribuná. Ribuná, o funá de ri, de luminosidade, de sol, de dourado, né? E depois veio o chubunquim, que é aquele cálico que existe um padrão de coloração, é exigido uma característica de pigmentação, não é qualquer cálico, que eu já expliquei isso várias vezes, que cálico é presença simultânea de escamas metálicas e transparentes, isso é característica cálico. A coloração é um segundo elemento. Então, para o chubunquim, que tem a sua origem no Japão, é um peixe, que mantém o padrão de conformação corporal dos anteriores,
né, do Funá, Ribuná, mas com a cauda longa, mas com uma coloração muito característica de toda mesclada e presença de escamas metálicas e ao mesmo tempo transparentes, que é um tipo de cálico. Em seguida, vem o London Chubunquim, que é um peixe com esse padrão de coloração, mas de cauda curta, tipo funá e ribuná, e vem ainda, né, o Bristol Chubunquim, que mantém aquele padrão de coloração, mas a morfologia da cauda não é meramente uma cauda bifurcada de dois lóbulos. Esses lóbulos têm uma conformação de coração. Então, nós temos aí duas associações: uma, morfologia de cauda, outra, coloração. Ficou claro? Aí o professor colocou que tem o London, né? Tem o Bristol e o Chubunkin, tá? E na Associação Americana, eles agora ainda eles consideram o Chubunkin Longfin, que seria o Chubunkin com a cauda de cometa. Até bem parecido com aquele que você ganhou o torneio aí, o Mário. Entendeu? Então, no caso aí, seriam quatro. Essas duas últimas eu não sei se a gente englobaria elas, né? Ou deixariam separadas. Porque, na verdade, o Chubunkin ele tem a cauda mais curta do que o cometa. Do ponto de vista, eu não sei, assim, na minha percepção, né, do ponto de vista de contextualização, eu acredito que a lógica, para contextualizar, vai ter que entender o caminho de desenvolvimento de cada raça, porque a cauda é uma parte desse caminho, né? São características que vêm em função da raça, né? E não isoladamente, né? Eu acho que a raça que estabelece os critérios adequados para que tenha algumas caudas que sejam adequadas, né? No sentido de serem aceitas para aquela raça, né? E não o contrário, né? Não é a cauda que condiciona a raça, é a raça que condiciona a cauda, né? Então, eu imagino que assim, essa trajetória que o Mauro fez agora no início da reunião, né? Desde o Cuna lá, em direção aos de cauda simples, né? Eu acho que é um caminho que deveria ser traçado na medida que pode até ter ficha ou tabela ou o que for, mas eu acho que ficaria muito mais simples o entendimento se seguisse esse caminho de desenvolvimento de uma determinada raça, até chegar naquela raça, né? Pode ser uma mais antiga, uma mais primitiva ou uma mais avançada, porque senão vai ficar um negócio descompassado, né? Não contextualiza, vai ficar um monte de informação de cauda e a gente não vai conseguir contextualizar. Então eu acho que o desenvolvimento da raça é o foco principal e a cauda é uma parte importante disso. Mas a lógica, eu acho que é seguir as raças e não as caudas. A cauda, ela é parte disso, né? Eu acho que os diferentes tipos de cauda vai nos ajudar muito, como já está ajudando, está gerando essa discussão, etc. Mas ela tem que estar vinculada a cada raça dessa, né? Nas coisas que eu tive acesso, essa separação entre formato de cauda e formato e o nome da raça. Mas Uhum. eu acho que é possível a gente fazer um guia de formatos de cauda, independente em que raça aparecer, para a cauda ser boa, ela tem que ser abaixo da linha do dorso, tem que ser flexível, dependendo aquela denominação de cauda, entendeu? Eu acho que esse rastreio aí que você está fazendo, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai ser muito útil, eu não tenho dúvida disso, né? Agora, para que seja aplicável de uma forma mais efetiva, eu acho que vai ter que contextualizar segundo o desenvolvimento de cada raça, senão a gente vai ficar perdido. A gente, assim, a gente que está discutindo isso e quem for tentar aplicar isso fora desse grupo, né, também, né? Mas, ok, é isso aí. Como eu estava dizendo anteriormente, nós temos um histórico de construção dessas variedades, vamos colocar aqui de raças de Kingu, ao longo da história. Então, lá no passado,
quando vieram os primeiros exemplares para o Ocidente, ele tinham determinadas características. E, como eu disse antes, isso é dinâmico, isso não é estático. Novas possibilidades vão surgindo, novas características vão aparecendo e tal. Então, eu deixei claro para os peixes de cauda simples aquilo ali que eu já falei, exceto a questão do Shubonkin japonês para o cometa. A diferença está em termos de coloração, considerando o momento de hoje. Momento de hoje, né? Onde a diferença entre Shubonkin e cometa é coloração. A morfologia, a anatomia é a mesma, onde o peixe apresenta uma cauda longa, de 2 lóbulos. Essa cauda pode apresentar 1 vez a 1 vez e meia o comprimento do corpo. Então, nesse contexto, a gente encerra a questão das caudas simples, somente bifurcada, 2 lóbulos. E aí, chamar a atenção que para os peixes de cauda dupla, onde houve a bifurcação da espinha e formando 2 caudas, existe uma variabilidade muito grande que mais atrás, né, nos primórdios, era o comum, o mais usual, peixes de cauda caída, dupla e cauda de véu. Posteriormente, foram surgindo novas possibilidades, novas combinações. Se nós considerarmos hoje, como já foi pontuado aí, os orandas, nós temos hoje uma variabilidade de morfologia, de formato de cauda de oranda. Você tem desde oranda cauda curta, os iuambau, curtinho, com o corpo curtinho, quase um ryukin, ou um ranchu, seja ele tailandês ou chinês, com a caudinha curta, mas com dorsal, que é um padrão hoje de oranda. Temos o oranda com a cauda de véu, temos o oranda com a cauda em pé. Olha o padrão tailandês, que no tailandês você tem cauda de rosa, cauda de orquídea. Essas novas variedades foram surgindo. E aí nós temos que começar a entender essas mudanças e essas novas possíveis classificações. Então, a morfologia caudal é muito variada, porque esse peixe permite, ele tem uma plasticidade fantástica. E é isso que, como diz, me empolga nesse bicho, né? Então, nós temos que começar a entender essa variabilidade que morfologia caudal pode estar relacionado a diferentes raças. Vamos pensar o seguinte: o Fábio falou e enfatizou muito a questão do tossaquim, que é aquela cauda aberta, né, os lóbulos todos soldados, mas observa, quando ele tem fendidura nos lóbulos centrais, ele é o quê? Um chobi, uma cauda de borboleta. No processo de seleção, criou-se essa situação. E observem que os Chobi inicial eram que Demequim. Hoje nós temos Chobi, né, cauda de borboleta, não exclusivamente nos Demequim. Então, nós temos que ir evoluindo, caminhando e acompanhando essas mudanças ao longo do tempo, das novas morfologias que vão surgindo, para que nós possamos acompanhar esse processo, que é um processo evolutivo, não é estático, né? E isso vai criando uma diversidade muito grande. Por isso que eu volto a dizer e reforçar aquilo que o Hermínio falou. Estudar a cauda isoladamente é interessante, até um certo momento, sim, mas ela tem que estar relacionada à variabilidade que pode ocorrer em determinadas raças. No tossaquim vai ter variabilidade? Não, é aquela cauda que é exclusiva do tossaquim. Mas no chobi, sim, tem chobi de cauda curta, chobi de cauda média, chobi de cauda longa.
Percebe? Então, essa variabilidade de combinação morfológica de cauda com morfologia de corpo, nós temos que estar acompanhando e evoluindo isso. A questão toda é porque a gente está lidando com uma coisa que está viva, né? Não tem a regra pronta. É igual língua. À medida que está passando o tempo, estão criando variedades que agora isso aqui era daquela lá, agora está nessa de cá também. E aí, por isso é que o negócio vai ficando assim, meio confuso, mas a gente entendendo o, a base conceitual dos formatos, aí depois a gente vai se adaptando, né? Eu olhei muito naquele livro do Ziviani, onde ele classifica as caudas dos guppies, né? E eu penso assim, os guppies perto dos quinguil o nível de variedade é muito menor nos guppies do que nos quinguil. Mas eu tentei estruturar daquela forma, ó, o formato de cauda em leque serve para formato de cauda de leque. Depois a gente, quando for discutir o que cabe em cada raça, fala, ó, raça tal aceita tal formato de cauda, aceita ou não. Mas o formato já está perfeitamente qualificado. Ó, as bordas são de tal forma, é mais alto do que a linha de dorso, não é mais mole, é mais firme, é mais curto. Esse formato recebe tal nome e pode caber em tais raças. Mas é um trabalho bem trabalhoso porque é vivo, né? É bem o que você falou. O Ederson já está querendo fazer lá um Oranda Tossaquim, né? Então é uma coisa dinâmica, não tem fim, mas é assim, a proposta é de um começo para a gente debater e a gente conseguir aprender, né? Fantail é uma raça, beleza, com todas as características assim, mas também é um formato de cauda. Tem até Uhum. outros peixes que têm cauda de leque, não da espécie Carassius auratus. E eu estou tentando Sim, me ater não às raças, aos formatos de cauda. Essa cauda, para ser chamada cauda fantail, ela tem que ter tais quesitos. Não sei se está certo nessa ficha, certo? Tá uhum. sendo colocado a ficha à prova, porque eu tenho certeza que tem um monte de coisa errada nelas. Mas eu estou mais preocupado nessa nossa conversa de que a gente fique claro se essa minha ideia está correta ou não, no sentido, olha, existem os formatos de cauda que receberam lá, fantail, veltail, ribbletail e outros rosetail, que são formatos de cauda, ao meu entender. Sub-raças ou algumas raças têm que ter isso, tal. Mas não estou preocupado, ainda não cheguei nesse nível de as raças têm tais coisas. É simplesmente olhando pedaço morfológico do peixe, caudal. Existem tais e tais formatos. Um dos formatos é fantail. É uma raça também que tem tais outras características corporais. Concordo, perfeito. Mas eu não queria desviar o foco dos formatos de cauda, porque senão o guia é de formatos de cauda, não é um guia de formato de raças. Eu acho que ainda estou muito longe no meu conhecimento para chegar até aí. Sim, eu entendi perfeitamente. A questão é o seguinte: como eu já te falei anteriormente e em outros momentos, não dá para você desvincular cauda de morfologia corporal. Se você entrar nos padrões de raças, nos diversos grupos, nas diversas associações, fanteio tem uma característica muito clara do formato de cauda e morfologia corporal. Então, se nós pensarmos, vamos pensar bem, um Watonai que tivesse cauda curtinha, ele não seria um fanteio. Por quê? Ele é um peixe de corpo mais longo com a cauda curta. Se nós pensarmos num liuquim de cauda curtinha, ele tem hump, que o fanteio não tem. O fanteio é uma raça que é intermediária entre Ryukin, o Atonai. Vamos lembrar que o Atonai, a origem dele foi lá no Japão, por cruzamento de Ryukin com o Akin,
onde o Ryukin é de corpo curto, o Akin é de corpo longo, então deu peixes de corpo intermediário, aí tem uma variabilidade em termos de comprimento, né? Pegando uma parte da morfologia de corpo de um, de outro, mais a cauda longa. Observa que nós temos que contextualizar num momento, num contexto histórico. Quando os Kingyos chegaram no Japão, os primeiros, né? Os primeiros que chegaram lá, né? Até o termo Wakin, que eu já comentei com vocês, que eu passei um bom tempo pesquisando para entender, porra, por que chama Wakin, peixe japonês, se o peixe é chinês, né? É porque quando chegaram os primeiros de cauda dupla, os japoneses selecionaram uma linhagem que os caracterizava como deles, e os japoneses gostam disso, gostam de dar nomes, né? Então, nós temos que começar a entender esse processo. Tem um histórico nisso que é importante. Ou nós vamos sair falando uma série de terminologias e que não vão se encaixar na realidade dos bichos. Então, um fanteio é um peixe de corpo, não é longo, né? Ele tem um corpo mais curto, próximo de um ryukin, mas não tem ramp e tem cauda curta. E isso caracteriza a raça fanteio. É só voltar lá nos diversos padrões, seja americano, seja britânico, né, para ajudar a clarear. Por isso que é importante, Fábio, como eu já te comentei antes, não dá para você simplesmente isolar a cauda da morfologia corporal. O trabalho tem que ser em conjunto. Se nós quisermos definir raças, como foi feito lá atrás, nós estamos aqui já tempos depois tentando entender isso, né? Mas não dá para perder esse histórico. Então, fanteio é um peixe de corpo medianamente curto, de cauda curta, e isso caracteriza o fanteio. É só ver os padrões, os padrões das associações que têm isso bem definido. Não é simplesmente cauda em diversos outros tipos de peixe, outras raças de peixe. Imagina, por exemplo, lá no passado, se a gente pega hoje, né? Eu tenho aqui telescópio das linhagens antigas, que era telescópio de peixe longo, de corpo longo, de cauda curta. Ele é um fanteio? Não, ele não é um fanteio. Ele é um delequim de cauda curta. Clareou? Entendi, professor. Então, no caso, esse formato que eu descrevi aí não pode ter o nome fanteio. Ele tem que ser cauda curta, sei lá, não sei que nome daria. Mas é um formato que ocorre. A cauda passa acima do nível do dorso, não é muito comprida, é arredondada nas pontas, tem o pedúnculo de tal forma, ângulo de inserção. É um formato que ocorre. O nome usado, fantail, está errado? Pergunto eu, então, qual o nome seria? Porque o formato existe. E a minha ideia é nomear formatos, certo? Sim, mas observa o seguinte: essa característica, quando você fala fanteio, se refere a uma raça de quíngio que tem essa morfologia corporal, mas tem acompanhada a ela uma morfologia cauda e corpo. Percebeu? Observa, por exemplo, um Akin. Ele é cauda dupla, curta, mas a cauda não é em pé. Ela é uma cauda que sai quase meio um pouco acima da horizontal, que é característico de Joaquim. Então, é importante relacionar a morfologia caudal com a morfologia corporal. Não dá para trabalhar essas duas coisas de forma isoladas. É isso que eu estou chamando a atenção. Observa, por exemplo, se você pega um oranda e o ambal, que eu já citei esse exemplo antes, a caudinha dele, né, é quase de um funá para um fanteio, mas o corpo é outro e tem epitelioma. Então,
Não dá para você ficar trabalhando exclusivamente a morfologia caudal sem estar vinculado a uma anatomia corporal. É isso que eu estou chamando a atenção, para não gerar conflito. Eu não estou trazendo verdade nenhuma aqui, eu estou trazendo Uma lógica disso aí. resultado da minha pesquisa. Eu procurei por nomes e formatos e o que, vamos dizer, a descrição mais rica que eu consegui de cada formato. Eu sei que muitas raças e formato são totalmente acopladas, historicamente acopladas, geneticamente acopladas. Mas eu estou entendendo o que o professor está falando, estou entendendo o que você está falando, eu estou aqui brainstorming, fazendo a mente funcionar para ver, na tentativa de criar algo prático, tá? A minha ideia é assim, você olha lá, por exemplo, eu pego o livro do Ziviani lá e vou olhar para um guppy no meu aquário. Aí eu olho para ele lá, ó, formato tem triangular assim, ó, triangular assim é delta. Ó, as beiradas são arredondadas, é dragon, independente da cor, independente de outras coisas. Não sei se eu estou correto, eu estou construindo conhecimento em cima daquilo que eu tenho acesso, certo? O livro do Ziviani me serve na parte bem organizado, coisa e tal. A tentativa de olhar, ó, aqui para os guppies já tem formatos de caudas independente de outras nominações. Mas eu também conheço um pouquinho assim para falar. Eu acho que eu consigo te ajudar nisso aí. Tem uma frase que o Rodrigo sempre repete, que é o seguinte: os guppies são classificados pelos formatos de cauda, os kingios não. Os kingios é um mix. Os guppies são classificados por formato de cauda. Inclusive, isso está escrito. Não sou eu que estou dizendo isso. Perfeito, e foi por isso que eu estou tentando me basear para classificar as caudas Eu não estou propondo que os quinguios sejam classificados pelos formatos de caudas. Eu estou tentando classificar os formatos de cauda que existem nos quinguios. Não sei se eu estou sendo claro na minha proposta. Você está sendo claríssimo, você está sendo claríssimo. E é justamente isso que está sendo tentado dizer, é que não dá para simplificar só desse jeito, é mais complexo. Assim, porque eu acho que tem duas questões aí, assim, né? Uma tá bem, eu tenho pleno acordo disso, a gente não pode só ficar olhando só para a cauda do peixe, tem todo o resto, né, que vem na frente. Agora, nós tivemos uma exposição agora, presencial, né, em março. Tinha orandas com cauda curta, orandas com cauda de rosa, orandas com cauda de orquídea e orandas com outras caudas. Como é que eu julgo um peixe desse? O que é uma boa cauda de rosa? O que é uma boa cauda? Porque, assim, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, entendeu? Que eu acho que a gente pode. Porque os exemplos eles estão indo, né? Assim, o Fábio está trazendo uns exemplos um pouco mais complexos. Mas eu acho que, sim, quando a gente começa a olhar o padrão, não tem como a gente não desmembrar o peixe para ir avaliando, gente. Isso não é só. Você está falando de duas coisas distintas aí. Uma coisa é como pegar uma cauda de orquídea e dar mais volume para ela e ela ficar mais bonita e etc. Esse é um caminho. Agora, a hora que a gente mistura. Não, acabamos de ter uma exposição agora. Não me lembro da gente ter parado e ter falado assim: bom, aqui agora o julgamento complicou porque a gente não sabe o que fazer com a cauda. Nós não tivemos esse problema. É porque se a Será gente... que não tivemos ou não falamos nele? Não, pode ser que não falamos, mas não me lembro de ninguém ter levantado Não, esse problema. nem eu disse isso. Eu Mas assim, estou dizendo é que se a gente quiser complicar, aí a gente fica numa celeuma eterna. não é. Eu acho que é importante a gente começar. Bom, isso aqui é uma boa cauda de rosa. Isso aqui é uma boa cauda de orquídea. Aqui que a gente quer chegar. Porque assim, se o peixe está ali, é um peixe, por exemplo, de cauda curta, né? Um short tail. Só um exemplo. Tá, eu vou pontuar o que nele? Né?
Qual é o peso que vai ter, por exemplo, quando eu tenho um peixe short tail? Então, acho que é essas coisas que a gente... Eu digo assim, eu não falei mesmo, mas isso foi uma coisa que eu me deparei, né? Quando eu fui olhar os peixes. Tá, esse aqui agora é um oranda short tail. Pô, aquele do lado ali é um oranda cauda de rosa. Claro que tu vai olhar o equilíbrio do peixe, tem que pontuar tudo, né? Mas, assim, a gente tem que... É importante as pessoas entenderem o que estão olhando, né? O que estão enxergando. Esse é o imbróglio que eu falei há pouco tempo atrás. A partir do momento que nós começamos a ter essa variabilidade, nós vamos ter que categorizar dentro de uma mesma raça. Não vai ter saída. Não vai ter saída. Nós vamos ter que fazer subdivisão, né, de variedades dentro de uma determinada raça. O Ederson não está sem razão, né? Mas nós temos que pensar que nós temos que caminhar para isso. Mas o que eu queria era apresentar uma outra coisa para ajudar o Fábio para entender esse contexto. Observe o seguinte: num passado remoto, quando surgiram os primeiros Hedonishiki, que eram os ranchus cálicos, com aquela característica de pigmentação bem típica, né, que era desejável nos cálicos, com aquelas nuances todas de azul, pigmentações pretas, parará, parará. Um determinado japonês, aqui na minha memória hoje, eu não lembro o nome, mas se alguém quiser, eu posso voltar lá nos meus artigos lá e tal, buscar e eu posso apresentar isso. Eu já passei isso para vocês anteriormente, mas a memória do velho aqui tem limite, cara. O HD está, como diz, comprometido, né? Ele tem limite de memória. Esse japonês pegou Hedonishiki e cruzou com peixes vermelho, vermelho e branco. O que ele fez? Ele colocou genes de despigmentação de melanina nos Hedonishiki. Aí, quando nasceram os peixinhos, parará e tal, que começaram a despigmentar a melanina, o que aconteceu? Aí surgiu, né, uma nova categoria, o Sakura. Sakura nada mais, nada menos que é Hedonishiki, que perderam melanina. Então, nós temos Hedonishiki, temos Sakura e temos os Saraçá, vermelho e branco, Saraçá, e Akai, os vermelhos. Perceberam? Quando a gente faz cruzamentos, existe a possibilidade de surgir novas variantes, consequentemente, novas categorias. E observe que eu estou falando de coloração. Ao mesmo tempo, ocorre a possibilidade de variação de quê? Morfológica. É isso. É isso que nós precisamos começar a entender e por isso precisamos estudar para entender essas possibilidades e, posteriormente, né, dando toda a razão para o Ederson, quando formos julgar, né, nos processos de avaliação das exposições, nós precisamos conhecer as características de cada uma dessas variedades dentro de uma determinada raça para fazer um julgamento correto. Ô, Mário, continue no seu raciocínio que você estava falando sobre essa comparação que você está fazendo entre os guppies, vamos dizer, a simplicidade dos grupos e a complexidade dos quinhos. Pode ser, assim, extrema ignorância da minha parte essa pergunta, tá? Esse caminho de tentar olhar o formato de padronização que tem nos guppies e olhar as caudas e falar, você não pode separar as caudas das raças. Concordo que não pode, mas todo peixe tem cauda. E você vai olhar, essa cauda é uma cauda curta. Por que você está dizendo que é curta? Porque ela tem proporção em relação ao corpo, não sei o que lá, por isso é uma cauda curta. E você olha e fala, não, isso aqui é uma cauda de orquídea. Por quê? Porque tem babado, assim, assado, é cauda dupla, darará.
Você acha que não compensa trilhar esse caminho, assim, de fazer esse mini guia? Não sei se me fiz entender. Eu estou aqui forçando minha mente porque eu estou sinceramente motivado pelo assunto, porque é maravilhoso, é cativante o assunto. Eu acho que é aquela colocação com o Ederson. Uma coisa é a gente estudar quais são as características de determinada cauda, como é que ela fica mais bonita, como é que é o padrão e tudo mais. Outra coisa é a gente querer cravar, assim, essa cauda aqui é desse peixe aqui, ou esse peixe aqui é daquela cauda ali. Eu não estou dizendo que não é importante estudar os formatos das caudas, não. Eu estou dizendo que a gente está tratando aqui é da dificuldade de caracterizar isso aqui é isso, porque tem hora que cauda é um tipo de cauda e que vai num monte de raças, e tem hora que cauda define a raça, porque tal raça só tem determinada cauda. Então não tem uma regra só. Isso é que nem língua portuguesa, está cheio de exceção. E aí tem que decorar isso aqui, tem que decorar aquilo ali. Não tem jeito de fazer essa tabelinha assim, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Não é assim. É mais complexo. Então, eu não estou falando da importância ou não de estudar as caudas, e sim da taxonomia, que é mais complexa. Na realidade, eu estou aqui me divertindo um pouco com a sua fala, Mário, para o Fábio. A questão, a Rosana vai rir agora, a formação de o pessoal da área de exatas para a área biológica, né? Na área de biológica, a gente costuma dizer assim que talvez a única afirmativa que seja real é que sempre tem exceção. Estou começando por molecagem, tá, Fábio? De boa. O que que acontece? Não dá para comparar quíngio com gupe. Gupe é um peixe que tem 23 pares de cromossomas, igual nós humanos. O quíngio tem 100 pares. Ele é um bicho tetraploide. Enquanto o gupe é diploide, o quingo é tetraploide. As combinações gênicas são as mais variadas. E aí as possíveis combinações entre diferentes características é enormemente grande. Você já viu algum gupe de cauda dupla? Possivelmente não, porque senão alguém já teria feito uma revolução com isso. Quando isso aconteceu, né, e em função dessa tetraploidia, gerou uma série de novas possibilidades. Então, não dá para isolar, né, exclusivamente cauda em relação ao formato de corpo. O que que o gupe tem? Eu fui criador de gupe até lá pelos anos 90. Tem o gupinho, né, de origem, né, de caudinha curtinha, redondinha. Tem o gupinho de caudinha mais alongada, o cauda de véu, o delta. Observa, e ainda tem o dupla espada, tá? Que sai tipo um cometa. Tá? E as características genéticas para isso, né? Todo gupe véu, todo gupe delta, ele é um dupla espada, onde esse gene que está ligado ao cromosoma Y, ele está associado a um cromosoma X que faz com que essas raias sejam fechadas aqui para dar essa cauda. A abertura de cauda é herança poligênica. Quíngio, o buraco é muito mais embaixo. Além de ter a característica da cauda bifurcada ou a cauda aqui inteira, dupla e com todas as outras variações, é muito mais complexo. Então não dá para você ficar, como é que eu vou dizer, tendo como referência a questão de Guppy para extrapolar para Kingo, porque Kingo é muito mais complexo do que Guppy. Essa é a situação. O que me fez despertar para os Kings foi exatamente essa complexidade, que até então eu não tinha interesse nenhum em King. O meu foco era os Guppies. Eu cheguei a selecionar, trabalhar 16 linhagens de Guppy lá no passado.
Quando eu conheci a complexidade genética dos quingos, pô, para mim foi um negócio assim muito doido aqui, ó. Trabalhou como diz, a mente do velho para poder, vamos, né, porque tem que ir mais adiante. Então, é uma visão que a gente precisa ampliar, né? Não é meramente a cauda. Tem a cauda e tem um conjunto de outros aspectos de morfologia corporal e de combinações gênicas que eu vou te dizer numa boa. Eu até hoje tenho um monte de interrogações. Na realidade, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Ô Fábio, eu acho esse trabalho super interessante, né? Porque a cauda do King diz demais, né? Você vê um King com a cauda bonita, é tudo. Mas realmente eu concordo que a gente hoje, a gente tem um padrão, né? Você pega um Demequim hoje. Você, você tem Demequim de cauda curta, tem Demequim com cauda longa, mas o corpo dele é que manda. Então, o Demequim hoje, ideal, hoje, né? O que está valendo hoje, que é valorizado, é o Demequim com o corpo de um Ryukin, né? E com a cauda curta. É o que é mais valorizado. Não que o que o professor tem na linhagem antiga é descartável ou não, né? É um Demequim com corpo mais longo e tudo. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter o conhecimento da cauda, eu acho fundamental, mas realmente hoje você vai ter padrões, né? Você tem raças hoje cujos padrões estão mudando com o tempo. Né? Tinha, na época que eu comecei a criar o King, né, a cauda de véu era o que se valorizava. Você tinha lá, não tinha nem epitelioma, né? Você tinha um corpo reto, mas a cauda de véu era super valorizada. Você olhava um peixe na aquário, a cauda do bicho era maior do que o próprio corpo dele. Então, assim, isso lá atrás, há 30, 40 anos atrás, era valorizado, né? E o que tem que se realmente alinhar uma coisa à outra. A cauda é importantíssimo, eu tenho certeza que e a gente, né, esse estudo que você está fazendo, né, colocando isso tudo, é muito importante, mas realmente só a cauda não separa, né? Você não pode separar a cauda da raça, né? Eu vejo assim, mas que o trabalho de cauda é muito importante, e é muito legal, né, a gente saber exatamente qual que é o formato, tudo, mas para cada raça hoje você tem um formato pré-definido, pode ter outros, igual o Oranda, né? Que o professor plantou essa pedra lá atrás, na última avaliação, que a gente tem vários tipos de Oranda corpo curto, corpo longo, né? E se colocar isso tudo no mesmo saco, avaliar o Oranda hoje como única, né, fica complicado. Né? Você colocar um Oranda corpo longo lá, com a cauda longa, com a cauda de velma, tem um epitelioma, e analisar com um Oranda short tail, por exemplo, é outra coisa, né? Então, não dá para colocar tudo na mesma coisa. Essa é a minha opinião. Mas o trabalho é muito interessante, sem sombra de dúvida. O que eu vejo que vai ser interessante para ajudar o pessoal que está chegando nesse contexto e que não tem domínio, né? Não tem conhecimento mais amplo dessas possibilidades. Então, esse trabalho do Fábio acho que tem um papel relevante, bacana, e eu, como diz, concordo com ele. Vamos pensar o seguinte: a partir de cada ficha que for sendo feita, é imprescindível que se ilustre as características que ele está colocando na ficha, e você usou um exemplo assim fantástico, que foram os ranchus, porque os ranchus, né, para quem já assistiu o vídeo do Lei, né, vai ver que o ranchu japonês ele é de corpo longo, a cauda apresenta um ângulo com o corpo e uma abertura de cauda específica. Então, precisaríamos colocar ranchu japonês, uma imagem de ranchu japonês lateral, superior, porque nos japoneses eles trabalham muito visão superior, colocar um ranchu chinês, mostrando a diferença de morfologia corporal, o ranchu tailandês, com a diferença de morfologia corporal comparada com o chinês. A morfologia de cauda é um baita de um trabalho, que se o Fábio tiver a fim de fazer, cara, eu bato palma.
É trabalhoso, eu sei disso. Eu posso ajudar dentro das minhas limitações. E a partir dessas fichas, ir caracterizando e ir ilustrando cada uma dessas possibilidades. Quando chegar nos orandas, né? Os orandas antigos, cauda de véu, né? Aí, Fábio, vamos colocar lá só a cauda fanteio, para os cauda curtinha, né? E o ambal, né? Os orandas, né? De maior ou menor comprimento corporal, mas é imprescindível que se ilustre para que as pessoas que estão chegando e se deparando com esse material tenham uma referência. Isso não é simples, não é um negocinho assim de fazer ali, papapá, não, vai dar um baita de um trabalho, né? Tendo gente para fazer isso, eu acho fundamental. Vai, assim, vai ser uma contribuição no Brasil para um entendimento de variabilidade de King excepcional. Bacana demais. Mas é preciso ir correlacionando característica de cauda com morfologia corporal para caracterizar essa diversidade que existe hoje. Não é uma coisa simples. Mas estamos juntos. Antes da gente encerrar, eu queria só mostrar isso aqui para vocês. Essa aqui é uma meta-análise. Esse cara aqui, o Alan Baez, é um cara que, inclusive, faleceu tem pouco tempo. Estuda esse GUP desde o final do século XIX, mas assim, começo do século XX. Então, nesse trabalho aqui, estão as características genéticas dos GUPs, como que isso se manifesta nas linhas dos peixes, como que é a representação do genótipo, como é que eu simbolizo isso. Então, assim, tudo quanto é tipo de característica de GUP que vocês imaginarem, tipo de nadadeira, a cor, o formato das nadadeiras, fala se é autossomal, se não está nos cromossomos sexuais, é autossomal, se está no X, se está no Y, se quem passa é o macho, quem passa é a fêmea. Aqui nessa última coluna, aqui, aí fala, tipo, outros nomes e qual é o pesquisador e em que ano que foi publicado. Então, aqui, ó, 1981, aqui, ó, tem trabalho de 1922, trabalho de mais de 100 anos atrás. Então, estou mostrando isso aqui para vocês pelo seguinte, isso aqui é uma espécie que é estudada há 100 e poucos anos. Os quínguios têm mais de 1000 anos, nós não temos nada disso. Não é à toa, não. E o quínguio é a espécie mais estudada, né? É a mais comercializada no mundo, é a mais estudada no mundo, não tem nada disso. É porque é complicado. Se fosse simples, a gente já tinha um compilado desse aí de quínguio. Não, está aqui a compilação dos quínguios, como é que funciona a parte genética. Não tem. Não tem. Tem graduação de um extremo ao outro, tem coisa de todo jeito. Então é aí que o negócio fica mais complexo e desafiador, né? Mas é isso aí, então. Parabéns pelo trabalho aí, Fábio. Vamos embora para frente. Boa semana para todo mundo. Abraço, gente. gratidão mais uma vez. Um abraço. Abraço, gente. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.